Vamos só falar essa parte. Essa parte é importante aqui. Ok? A outra parte que vamos estudar é muito pequena. Integridade e harmonia. Integridade é sinônimo de harmonia. Ok? É sinônimo de unidade. Ok? Unívoco. Unívoco. Ok? Ok? Significa, você também não vai poder falar, quando você diz unidade, implica que tenha diferentes elementos que se juntam, não? Ok? Não pode ser um único elemento. Ok? Não pode ser. Vamos lá ver. Isso é importante entender, que as pessoas pensam que deu na tola e fez. Não. Quando você fala em unidade, você está a dizer que há elementos. Que elementos? A tua pergunta básica vai ser: que elementos é que se unem? Você não pode falar unidade se você só tem um único elemento. Um único. Um único elemento. É um único elemento. Você falar em unidade como? Você pode falar em... Unidade mesmo. Não, você está falando... Você diz, eu sou unido. Unido com quem? Significa que a unidade é feita na integridade. Há elementos que você une, com o qual você se une para que seja unido. Como é que você vai ser unido se você não tem diferentes elementos? Não é questão de pensar. É básico. O corpo, você não vai dizer que os braços, a perna é unida, porque o corpo é só um. O corpo é só um. Você, para efeitos de estudo, é que separa cabeça, tronco, membros. Para efeitos de estudos, porque ele, para ser corpo, tem que ser um. Você não consegue separar. Você separando é desmembrando, é mutilando, é fazer com que ele não esteja completo. Diferente a ideia aqui de unidade. Unidade significa que implica unidade que tenham elementos. E os elementos são autônomos. Tem independência entre eles. Ok? Você pode fazer só uma destas coisas. Ok? E no caso, nós estamos a falar do pensamento, ok? Palavra e ação. Ok? 3 elementos. Você pode só pensar. Apenas pensar. Sem ter que dizer o que você pensou. Ok? Pode não partilhar. Ok? É claro que o pensamento e a ação são os mais autônomos do que a palavra. Ok? Mas eles têm mesmo autonomia. Porque as pessoas dizem, aquela pessoa que falou por emoção, nervosismo, ok? Estava empolgada e por isso disse o que disse, ok? Nem sequer analisou as pessoas que estavam à volta, ok? Vocês lembram isso naquele filme da My Fair Lady? Ela falou ali de quando os cavalos a correr e ela disse lá uma expressão que é tão vulgar que uma das senhoras desmaiou. Ok? Desmaiou. Os pais às vezes desmaiam de vergonha com as coisas que os filhos fazem. Era a mãe dela? Não, uma senhora que está lá. Vergonha para as senhoras.
Mas é claro que você não tem esse tipo de sentimento. Você vive parece uma mosca. Então não tem esse tipo de sentimento para com ninguém. Nós temos pena e coisa. Há casos aí em que está uma pessoa. Alguém roubou a roupa toda. As outras pessoas vão logo arranjar um pano, uma coisa para tapá-la. Porque o que é? Você expõe a nudez de uma pessoa. Abre a imaginação de eu também começar a pensar, essa que está aqui ao meu lado. Como é que seria? Percebe? Expõe a nudez das pessoas. Eu começo a ver agora a figura de outra pessoa ali. Ok? A imaginação tem essa capacidade de distribuir. Eu queria ver se fosse a fulana naquela condição. Eu gostaria que fosse a fulana. É como disse o John Travolta quando a Elizabeth Taylor recebeu o prêmio na Kennedy Center. You know, Elizabeth, that white dress you were wearing in that movie, in my dream you were not wearing at all. No. No. O que ela dizer? I wanna. That's what you say. Isso é o quê? Nothing. Vais ver. Então, e vejam, ele está a ver uma senhora de vestido branco, e na imaginação dele ela não tem esse vestido. Na imaginação dele, ela não tá, ela estava despida. O que se fez com o rei vaidoso. O rei vaidoso fizeram o contrário. Os sábios foram fazer, costurar roupa que não é roupa. E ela andou nu, desfilou nu. Só com cueca. Será? Yeah. Até que a criança anda só a olhar inocente e diz, mas o rei está nu. E todo mundo riu-se. O rei passou por ignorância. As pessoas não querem mais acreditar nos 5 sentidos, querem acreditar naquilo que as pessoas dizem. Hoje nós temos uma doença, uma pandemia disto. Então estou a ver um homem, então me obrigar que eu chame aquela senhora. Estou a ver mesmo o homem, não importa se ele vestiu. Tu lembras daquele quando nós pusemos aquela música da Celine Dion, Go Back to Me Now. Come back to me now. Apareceu lá um senhor com um corpo da mulher mais bonita do mundo, mais bem desenhada, de botas, de uma saia comprida que ia até as botas e era saia travada, de barba. Where? Eu te fui mostrar o senhor que estavam a fazer o concurso de voz. Oh, the TikTok, yeah. Ele quer ser aquilo que quero mesmo isso é como aquela coisa exótica, não sabem bem o que é. Eles só querem isso, aquilo que não vai parecer bem se não é peixe, se é carne, vai ser assim mesmo. Que eu quero aparecer, de barba, é homem na cara, no corpo é mulher, na voz é homem, isso aqui é uma coisa confusa, uma criança fica completamente confusa. Um adulto sabe bem o que é um homem que é vestido de mulher e que se faz tudo. Mas uma criança fica completamente confusa. Não sabe se é nanny ou grandmother ou whatever. Mas voltemos. He's an enemy. Os elementos. Sissy. Os elementos. It's not even Estes elementos. Os elementos. O pensamento, a palavra, a ação. Este pensamento, você vê isso em Gênesis 1. No princípio, Deus criou o mundo. E disse que era bom. Mas quando você vai a João 1, diz, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Mas se você for a versão, acho, da King James, nem vai estar verbo, vai estar logos. Ou não vai estar logos? Ok? O logos, toda a essência
da inteligência. Não é uma parte do verbo de falar só, não. Toda a essência, aquilo que o verbo Deus pensou fazer. O pensamento de Deus antes dele fazer. Porque aqui diz, e eis que é bom, e disse que era bom, e olhou para a sua obra e disse que é bom. E disse, faz-se e fez-se. E diz que trabalhou. Então, você tem o pensamento, você tem uma única, tem a unidade de pensamento, da palavra e da ação. Você não pode ter unidade que lá dentro não tem nada, vazio. Você não pode ter unidade de uma única coisa. São 3 elementos autônomos. Você pode só pensar e não fazer e não falar. Aí o pensamento é exercer a sua autonomia. Pensa até mal. Ok? E não falar. Não dizer nada, você não diz nada. Você só pensa e não diz nada. Você pensa, sonha, imagina. São ações mentais, não? O pensamento, a palavra. Vocês sabem que isso é tão autônomo, tão independente, que o indivíduo pode até dizer aquilo que não pensa. E por isso que as nossas ciências humanas são complicadas. O indivíduo pode fingir que está maluco diante do médico e responder propositadamente tudo à toa, ele enganar o médico. Agora, why in the world you going to do that or you would do that? Isso tem os seus motivos que cada louco sabe. Ele vai fingir que eu sou louco diante do médico, ele vai enganar o médico. Então você pode falar aquilo que você não pensa. E fazer. Então, você pode fazer por medo, por reação,